good afternoon, meus queridos do sexto ano. Tudo bem com vocês? Olha só, hoje vocês vão aprender uma coisa muito importante, tá? A gente vai ver como a gente faz para falar em inglês de ações que estão acontecendo no momento que a gente está falando. Por exemplo, para dizer eu estou dando aula, eu estou bebendo um copo d'água, eles estão brincando, meus pais estão dormindo. Ações que, no momento que você está falando, aquela coisa está acontecendo, sabe? Então, a gente vai ver como fazer isso em inglês. Presta atenção aí na aula, que no final você vai saber tudinho. Agora, presta atenção mesmo, você vai precisar disso para fazer o exercício. Então, alunos, lá no livro de vocês, na página 93, vai começar uma explicação sobre Present Progressive. E eu já estou mostrando aqui para vocês que vocês também podem achar esse tipo de conteúdo na internet com o nome de Present Continuous, certo? Então, você pode falar dele como Progressive ou Continuous, dá no mesmo, tá? Se você vê esse nome aqui, Present Continuous, é a mesma coisa, tá? Então, se você quiser ir acompanhando aí com a página 93, lá no seu livro, tá? Então, ó, textbook, this is on your page 93 in your textbook. Isso está na página 93 do seu livro. Então, olha só, o que seria esse present progressive? Como eu falei antes, sabe quando eu falo sobre algo que está acontecendo no momento da fala? Coloquei 3 exemplos aqui e eles 3 em inglês. Então, olha só, quando eu digo eu estou escrevendo, se eu falo isso, significa que naquele momento que eu estou falando, eu estou escrevendo alguma coisa, tá? Sabe quando você pergunta para alguém, ei, o que você está fazendo? Então, a pessoa diz, eu estou blá blá blá, estou fazendo alguma coisa. E esse blá blá blá, esse eu estou fazendo, você vai dizer um verbo, tá? Esse aí é o verbo principal. Então, o que é o principal aqui? É escrever. Então, ele vai dizer escrevendo. Olha embaixo, eles estão comendo. Então, quando o verbo está sendo executado na hora da fala, ele vem com esse finalzinho, endo, ando, indo, tá? Então, por exemplo, se fosse andar, ia ser andando, tá? Então, é essa terminação que a gente coloca no nosso verbo para dizer que aquela ação está acontecendo naquele momento. Então, eu estou escrevendo. Olha em inglês. I'm writing, tá? Então, a gente tem aqui endo, tem aqui ing. Eles estão comendo pizza. They are eating pizza. They are eating pizza. Meus pais estão dormindo. My parents are sleeping. Espero que vocês lembrem que para dizer meus pais, a gente diz my parents, tá? Veja que tem algo em comum aqui nesses verbos. Tá percebendo que tem algo em comum? Do jeito que aqui no português a gente tem endo, indo, tá? Em inglês a gente tem sempre o ing, tá? O verbo é write, write. Aí a gente coloca um ing e fica writing ou writing, tá? Você vai ver essas duas pronúncias. Eat é o verbo comer, ó. E-A-T. Eat é o verbo comer. Mas para dizer comendo, eu vou dizer eating, eating ou eating, tá? E aqui o verbo sleep. Sleep é dormir. Ai, maravilhoso, né? Quem não gosta de dormir? Então, para dizer dormindo, sleeping, sleeping. Então fica I'm writing, they are eating pizza, my parents are sleeping. Se você for lá na página 93, ele vai mostrar para você algumas frases que foram tiradas de textos anteriores, tá? Ele vai mostrar aqui, ó, present progressive. Olha o que ele diz. Read these sentences from the texts in reading 1 and 2. In your notebook, write true or false based on your conclusions. Então, qual é o exercício aqui? Ele quer que você olhe, analise essas frases e escreva verdadeiro, true, né? Bote um T, ou F, false, baseado nas suas conclusões aqui. Eu já deixei, opa, saiu do lugar. Eu já deixei aqui, ó, respondido, porque eu só quero explicar para vocês, como se a gente estivesse lá na sala de aula. Então, eu tenho aqui, ó, I feel like something's missing from my life.
Isso aqui tá lá naquela tirinha que a gente viu na semana passada. Eu acho que tem algo faltando na minha vida, tá? Ou algo está sendo retirado da minha vida. Lembra que ela estava lá e ela fazia tudo pelo computador e de repente, né, até para resolver um problema de muito computador, o cara ofereceu para ela um aplicativo. Lembra disso? Então aqui a gente tem o missing. What are you doing with your leisure time? O que você está fazendo no seu tempo livre, tá? O que você está fazendo com o seu tempo livre? Então aqui eu tenho o verbo do com a terminação ing, ó. E aqui é uma pergunta, tá? Leisure is the time when... Meu Deus, ele quer passar sozinho. Leisure is the time when one is not working or occupied, tá? Então, tempo livre ou lazer é o momento quando a pessoa não está trabalhando ou ocupada. Então, o verbo work é o verbo trabalhar e com o ing, working, tá? Trabalhando. Aí, olha só. Os trechos em negrito indicam ações que não foram concluídas. Verdadeiro, né? Ó, true. Porque se eu estou dizendo que algo está sendo feito, essa ação não foi concluída ainda. Os trechos destacados indicam ações que estão em progresso no presente. Sim, true. Aquela ação está em progresso. Em algum momento ela vai terminar, tá? Mas ela está em progresso. Por isso que o nome é present progressive, tá? Todos os trechos destacados indicam ações que ocorreram no presente, tá? Que ocorrem no presente. True também, porque aquilo está ocorrendo no presente da fala, tá? Os trechos em destaque indicam ações completas que já foram terminadas. Obviamente que false, senão elas não estavam em progresso, né, galera? E a última, os trechos trazem o verbo to be e um verbo com terminação ing. True. Cadê o verbo to be? Tá aqui ele, ó. Aqui é o is, que tá aqui escondidinho. Aqui é o are, tá? Que tá junto com o doing. E aqui o is de novo. Essa frase aqui, ela é negativa, por isso a gente tá encontrando is not, porque é não está trabalhando, tá bom? Vamos pro próximo aqui, ó. Lá no nosso livro também tem esse top tip, tá? Que é uma dica, uma super dica. Tip significa dica. Então, aqui ele está dando uma dica para você. Use your prior knowledge. Use o seu conhecimento anterior. O que ele quer dizer com isso? Olha só. Quando um recurso linguístico que usamos na língua portuguesa tem a mesma estrutura em língua inglesa, o aprendizado se torna mais simples. É o caso do present progressive. O que ele está querendo dizer? Que da mesma forma que a gente monta a frase no present progressive, ela é montada da mesma maneira, tá? Se fosse um joguinho de encaixar palavras, você ia encaixar na mesma ordem na língua inglesa. Olha como ele mostra aqui, ó. I am studying now. Eu estou estudando agora. Então, o que ele usa aqui, ó? O sujeito, eu, I, o verbo to be para dizer estou. O verbo principal é study, que é estudar, e aí vai ficar estudando, studying. E em português a estrutura é a mesma, olha só. O sujeito, eu, o verbo de estado, que é o estou, e o verbo principal, só que com ando, eu estou estudando. Observa aí que o sufixo ing, nesse caso, corresponde a esse sufixo ndo da língua portuguesa. Tá vendo? Então, nesse caso, a gente consegue pensar em português para fazer a nossa frase em inglês, tá certo? Ou quando você vê a frase direto no inglês, você consegue meio que transportar ela na sua cabeça para a língua portuguesa. E isso é uma ajuda, porque não é tudo no inglês que dá para fazer esse casamentozinho bonitinho aí com a língua portuguesa, com a língua do inglês para o português. Olha aí, perceba que nas duas línguas eu preciso do verbo estar, tá? Antes do verbo principal. Então, aqui eu preciso do verbo estar, que é o am, e aqui eu tenho o verbo estar, tá? Em inglês você já conhece o verbo estar, é o verbo to be, foi falado ali naquele slide anterior, tá? E qual é esse verbo to be? Como é que ele aparece no presente? Am, is e
are, tá? E como é que sai o som desses verbos com ing? Você prestou atenção quando eu falei os verbos em inglês com ing, com ing? Você percebeu que eu não pronunciei o G do final? Vou voltar para você ter uma ideia. Olha só. Quando eu falei study com ing, eu falei studying. Eu não falei studying. Não coloquei esse G no final. Eu não falei esse G. Ele é meio mudo, sabe? Ele é mudo. Então você não vai dizer studying, working, eating, certo? Todos aqueles verbos que eu já falei. Olha só, final ing. Você sabia que a letra G em palavras terminadas em ing é muda? Listen to the sentences and practice the ing sound in the words in bold. Ele quer que você escute, tá? Essas frases e pratique o som do ing dessas palavras que estão em negrito, tá? Quando você diz words in bold, significa palavras em negrito. Então vamos para a primeira. Dave, I feel like something's missing from my life. Missing e não missing, tá? Então esquece que tem esse G aí, tá? Na hora de falar, é missing, missing, tá? What are you doing with your leisure time? Doing, doing. Se você está aí escutando agora, você vai repetir comigo, ó. Missing, missing. Doing, doing. How are people spending their leisure time? Como as pessoas estão gastando, passando seu tempo livre? Spending, spending, ok? Então, nada de dizer spending, não existe isso, tá? Vamos aqui agora terminando para a gente conhecer alguns verbos. Presta muita atenção neles, porque você vai precisar deles para a sua atividade. Olha aí, vamos conhecer alguns action verbs. Esse aqui, ó, o que é que o rapaz está fazendo? To swim. Esse é o verbo nadar. To swim. Para usar na frase, para dizer que ele está nadando, he's swimming. He's swimming, tá? To walk. To walk. Eles estão o quê? Andando aqui, ó. They, eles, estão, are. Por que eu não posso usar is? Porque aqui tem mais de uma pessoa, tá? Então, quando tiver só uma pessoa, um elemento, e não for eu, porque com I eu uso am, então eu uso are, para quando tiver mais de uma pessoa. They are walking, tá? E não só com mais de uma pessoa, me lembrei, com you também. Quando você disser you are walking, então você vai dizer você está andando, também é com are. Quem souber por que com you usa are, olha, ganha um doce quando a gente voltar, tá? To skate, que é andar de skate. The boy is skating. Olha que eu usei is aqui. Quantos meninos tem aqui, né, no primeiro plano? Só um. Então, the boy, o menino, is skating. Se eu trocar o menino por um pronome, eu vou trocar por ele, he. E com he eu uso is. Só mais três, olha só. To sing é o verbo cantar. Temos aqui duas pessoas. The friends are singing. Os amigos estão cantando. The friends are singing, ok? E aqui temos to ride. O verbo to ride você pode usar para dizer que você está andando de bicicleta, tá? Aqui a gente usa o verbo andar, né? Como se a gente andasse na bicicleta. Mas é o que a gente usa aqui. Ninguém fala pilotar uma bicicleta, a gente fala pilotar uma moto, pilotar um avião. Lá eles têm o verbo ride para essas coisas que você anda em cima, montado, como um cavalo, uma motocicleta, uma bicicleta. Então, to ride. The children are riding the bikes. Veja aqui, ó, são várias crianças. As crianças estão andando com as bicicletas delas, estão pilotando as bicicletas. Então, the children are riding the bikes, tá? E a última aqui, ó, to visit, que é visitar. Essas pessoas aqui estão, ó, in the museum, estão no museu. They are visiting the museum. Eles estão visitando o museu. Então, temos o verbo visit, tá? Com ing, que é visiting,
visiting. They are visiting the museum. Ok? Então, que bom que você prestou atenção até aqui, porque segura aí que agora é hora da atividade.